Oi, gente, aqui é a Thais Ferreira e hoje eu vou falar com vocês aqui um pouco sobre como entrar na frequência do seu desejo. Sim, eu tive essa intuição de fazer esse vídeo porque eu estou lendo este livro aqui, que é o Peça e Será Atendido, da Esther e Jerry Hicks, que é sobre essa questão de lei da atração, manifestação. E antes de eu falar para vocês, aprofundar um pouco mais nesse assunto de como entrar na frequência, eu queria saber de vocês, se vocês já pararam para refletir, já têm consciência de como vocês criam a realidade de vocês. Por exemplo, observar coisas da vida de vocês que aconteceu, tanto coisas positivas quanto coisas negativas que aconteceram com vocês e vocês pensaram, caramba, foi eu que atraí isso, foi eu que criei isso para mim. Pensem, reflitam um pouco sobre isso, porque já aconteceu comigo de criar coisas positivas e criar coisas negativas também, infelizmente. Por exemplo, um exemplo de uma coisa positiva. Quando eu fazia Instituto Federal, eu queria muito fazer um estágio em uma empresa que era assim a número um, a melhor de todas. E eu sempre passava lá e falava, nossa, eu ainda vou estagiar naquele lugar ali. Só que assim, eu nem sabia como e tal, como que ia acontecer. Aí eu pensava, toda vez que eu passava, eu ainda vou estagiar ali. E eu mantinha sempre aquele desejo vivo em mim. E aí aconteceu que teve uma seleção, e eu sei que não foram selecionadas as pessoas, eu nem participei dessa seleção. E aí, só que eu tinha deixado o currículo lá, eu fiz acontecer, né? Eu deixei meu currículo lá. E aí, eu e uma colega minha, fomos chamadas para participar, para estagiar, e a gente nem fez a seleção. Eu não fiz prova nenhuma, sendo que todo mundo que entrava lá tinha que fazer prova, e eu nem fiz prova e entrei. E eu não tinha conhecimento para dizer que foi alguém que me indicou, não foi ninguém que me indicou, foi realmente eu que consegui por minha conta. Eu simplesmente deixei o meu currículo lá e ela me chamou, e eu fiquei. Por incrível que pareça, o contrato só era de 6 meses e eu e essa outra moça, colega minha, fomos as únicas pessoas que conseguimos ficar lá um ano de estágio, porque só era 6 meses e a gente conseguiu um ano. Então, para mim, claramente foi eu que atraí, eu que criei aquilo. Um outro exemplo também que eu tenho para dar para vocês que é negativo foi quando eu me liguei que, nossa, realmente é eu que faço, é eu que crio a minha realidade. Foi de uma forma muito ruim, que foi a partir de uma gravidez interrompida que eu tive. Eu tinha muito, muito medo de engravidar, bastante, assim, não queria de jeito nenhum, porque minha primeira gravidez foi de gêmeos, então foi muito difícil, não tinha gente assim para ajudar e tal, e foi só eu e meu marido, e foi bem complicado. E aí eu tinha aquela pode-se dizer que era um trauma, assim, né? E eu sempre tinha na minha cabeça, ó, não quero, de jeito nenhum, não quero, não quero. E eu sempre pensava nisso, eu tinha medo, né, de engravidar novamente. E aí eu fui e resolvi colocar o DIU. E aí que eu fiquei tranquila, agora não tem nem, né, não tem como e tal. E aí, por incrível que pareça, com 1 ano e meio usando o DIU, eu engravidei. E aí eu fui cair na real. Eu pensei, gente, de tanto medo que eu tinha, de tanto pensar naquilo, mesmo negativamente, eu consegui criar, eu co-criei uma gravidez. E infelizmente foi interrompida, né? Porque a gente não quer no início, mas depois, né, que engravida e tudo, a gente tem que aceitar. E pra mim eu já tava muito querendo, para ver como a gente muda. Mas assim, foi um exemplo negativo de que a gente também cria coisas negativas, e foi a partir disso que eu tomei a consciência de realmente entender que eu que crio a minha realidade. Eu já estudava sobre lei da atração e tudo, mas não entrava na minha cabeça, sabe? Assim, não acreditava profundamente, mas agora com esse exemplo que eu tive, aí sim eu comecei a realmente, não, sou eu que crio. E agora, gente, eu vou falar com vocês um pouco sobre como realmente entrar na frequência do seu desejo. Baseado no livro também, que eu fui lendo o livro, e o livro foi só reafirmando aquilo que eu já, assim, imaginava que era, mas não tinha parado para pensar ainda. E ele fala o seguinte, é você realmente observar o seu sistema emocional. O que você anda sentindo, o que você anda pensando,
em qual pensamento que você está recorrente na sua mente, se é de escassez, se é de ansiedade, se é de depressão, se você anda reclamando muito, se você anda sofrendo muito, o que você anda pensando? O que vem mais na sua mente? Pensamentos bons ou ruins? Você tem que fazer essa análise do seu estado emocional mental. E depois disso, você vai decidir, depois que você tem um diagnóstico, não, eu estou pensando muito negativamente, ou não, eu tô aqui focada nos meus pensamentos positivos. Aí você vai decidir ali o que você quer. Você vai decidir focar no que você realmente quer, no seu desejo. Não, eu penso positivamente sobre isso. Quando vier um pensamento negativo, você vai tomar consciência, sempre que possível, porque nem sempre a gente consegue tomar consciência, né? E você vai tomar consciência daquele pensamento, se é positivo ou negativo, e você vai sempre optar pelo positivo. Sempre. E outra coisa, uma dica que eu dou que tem mudado a minha vida é não comentar com as pessoas sobre coisas negativas, coisas que eu tô passando, situações às vezes negativas que eu tô passando, por exemplo, às vezes uma situação no trabalho que eu tô passando uma situação e aí eu vou e fico comentando com meu marido, com os filhos, com a amiga. Não, não vai comentar nada com ninguém. É claro que ó, às vezes você precisa se abrir, você vai se abrir para uma pessoa que você escolher e pronto. Às vezes é no psicólogo, às vezes não, é com algum amigo e tal, mas assim, evitar ao máximo de ficar comentando essas situações negativas, porque toda vez que você comenta, você entra naquela frequência. E depois que você decidir mudar os seus pensamentos para pensar mais positivamente, primeiro você decide. E depois você vai treinar a sua mentalidade para que o seu dia seja, na maioria das vezes, pensando em coisas positivas. Quando vier um pensamento negativo, você vai substituí-lo por um pensamento positivo, ali atrelado ao que você quer. Principalmente o que faz essa coisa acontecer principalmente é o estado de bem-estar, é você estar se sentindo bem, conectado com a alegria. No livro aqui fala também sobre você admirar as pessoas e admirar a si mesmo. O simples fato de você admirar alguém e se admirar também já eleva a sua vibração. Então começa a olhar para as pessoas, para as coisas, às vezes é uma flor, às vezes é um animal, você admira, quando você faz isso, você aumenta a sua vibração e quanto mais você aumenta a sua vibração, mais gradativamente você vai subindo, elevando o seu nível para alcançar aquilo que você deseja. E uma última coisa muito importante, tanto quanto as outras, é você não duvidar daquilo que você está querendo. Você vai começar, é claro que no início a gente duvida muito, mas assim, o ponto que vai fazer você elevar e manifestar é você não duvidar daquilo. Por exemplo, você quer uma coisa, quer passar numa prova, você deseja e não duvida. Você não coloca uma data, não, dia tal eu vou conseguir. Não, você simplesmente fala, eu já me sinto naquele cargo, eu já me sinto em posse daquilo que eu quero. Você pode tirar momentos para visualizar aquilo que você quer. Só que assim, quanto mais você vai visualizando, mais vai se parecer real para o cérebro, para a nossa mente, porque o nosso cérebro ele não distingue o que é real do que não é real. Se você imaginar, é como se você estivesse vivendo. Então é uma estratégia para você, não é que não é para não duvidar, para você consolidar aquele desejo que você quer que se realize, e quanto mais você consolidar, menos você vai ter dúvida se aquilo vai acontecer ou não. Então, gente, esse era o meu vídeo de hoje, nosso papo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Já deixa o seu like aqui no vídeo, curte, compartilha, comenta aqui também se vocês querem mais conteúdo sobre lei da atração. Vamos aumentar a nossa vibração e elevar cada dia mais. A minha intenção aqui é fazer uma comunidade de pessoas que querem viver bem, que querem alcançar objetivos, que querem cada dia mais ter uma saúde melhor. Então a gente vai, eu vou sempre estar compartilhando coisas positivas aqui com vocês e desejo muita saúde para vocês. Até o próximo vídeo.